Sejam bem-vindos a mais uma aula de Aprendendo com ChatGPT. Hoje a gente vai falar então sobre o texto, certo? Porque obviamente nosso site, o que mais tem é texto. Então talvez esta não seja a fonte que eu quero utilizar, talvez essa não seja a fonte que eu quero utilizar, não é o tamanho, não é o tamanho da linha que eu quero utilizar. Então, a gente vai aprender sobre isso, certo? Para isso, a gente vai perguntar sobre as fontes em CSS. Vamos para lá, para um novo chat e vamos pedir para o chat nos explicar sobre fontes em CSS. Então, existem várias formas de definir as fontes para seu texto, né? Você pode utilizar fontes da web, que é utilizar fontes personalizadas, né? Utilizando uma regra. Vamos a ver isso. Você pode baixá-la de um site. Você pode baixá-la de um site de fonte da web e adicioná-la ao seu site. Para fazer isso, use a regra font face em seu CSS, certo? E você tem que carregar os arquivos da site. Existem um monte de sites, né? Fonts. Tem da font, tem MyFont, tem uma em 1000 fonts. Então, certo? Sim, é muito legal quando você quer baixar uma específica. Vamos supor que eu quero utilizar esta muito específica para colocar o nome do site, tal. Mas tem aqui umas que são de graça, outras que você tem que pagar, tal. Uma opção bastante conhecida, certo? É utilizar as fontes do sistema, certo? Que seriam as que fazem parte do sistema operativo que você está utilizando. E a terceira, que em particular que é a que eu utilizo e que acho que muitas pessoas utilizam, que funciona muito bem, é utilizando fontes de Google Fonts, certo? E aí a gente simplesmente vai colocar a referência, certo? Que ele mesmo nos vai dar e o jeito como a gente vai colocar isto no CSS, certo? Então, o que vamos fazer? Vamos colocar também aqui de novo fonts, certo? Para ver o que nos vai aparecer. E o primeiro que nos aparece é Google Fonts, obviamente, porque muitos sites utilizam, porque muitas pessoas utilizam. E aqui Google Fonts, bastante legal, deve ter uma versão em português, não sei, mas se não tiver é super simples. Aqui você pode procurar pela fonte, certo? Ou aqui você pode tipar alguma coisa, por exemplo, eu quero ver como se vê o título do meu site, certo? O título do meu site. Beleza. Tô vendo, nesta não se vê legal, nesta não se vê legal, nesta gostei, nesta também gostei, certo? E aí eu posso ver se eu quero trabalhar com duas, se eu quero trabalhar com uma. Eu particularmente vou trabalhar com esta, certo? Então aí eu seleciono a fonte e aqui eu posso selecionar a, o grossor que eu vou colocar em cada linha, né? O tamanho, o peso que eu quero dar para cada uma dos espaços. Por exemplo, eu quero utilizar o 800, eu quero utilizar ele para o título, digamos, para esta parte daqui, para esta parte daqui eu quero utilizar outro, para este daqui eu quero utilizar outro. Então, beleza, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar pelo menos uns três, certo? Eu vou selecionar este e aqui ele já está me fazendo como se fosse um carrinho, sim, um carrinho de compra, certo? Do que eu vou colocar, eu não vou pagar nada, mas é um carrinho de compras, certo? Eu quero utilizar este de 300, achei interessante. De 400 também achei interessante. E acho que o mais pesado seria o de 800. Beleza. Então, eu tenho aqui os tipos que eu vou utilizar, certo? Aqui é o que eu vou fazer. Esta informação daqui é a que eu vou colocar no meu no meu index, no meu site principal, no meu cabeçalho. Lembrando, gente, que nós temos que repetir este cabeçalho em todos os outros sites para poder aplicar o estilo que a gente está programando, porque senão não serve de nada, certo? Aqui, beleza, eu coloco as informações que ele me pede para eu colocar, certo? Que seria esta. E o seguinte seria
essa informação daqui e eu vou copiar na minha folha de estilo. Onde eu quero que isso apareça? Eu já não vou trabalhar mais com header, já a gente fez isso aqui, certo? Como eu quero que apareça em todo o meu site, ele vai na body, certo? Ele vai em todo no meu site, ele vai ficar assim. Porque, lembrando aqui no index, body é todo o conteúdo que eu tenho, certo? Todo o conteúdo que eu tenho. Então, desde o cabeçalho para baixo, toda a fonte que eu vou utilizar vai ser essa, certo? Ele me dá duas opções aqui, Poppins, certo? Que é a referência. Caso não possa carregar, ele vai mostrar meu site com esta fonte daqui, que é a mais semelhante para esta família, certo? Dou um Ctrl S, a minha folha de estilo, dou um Ctrl S no meu arquivo HTML, certo? Venho aqui e beleza. Eu já estou vendo aqui que então minha já mudou, tá vendo? A letra já mudou, tudo já mudou, então, já, beleza, já tenho alguma coisa, então, já começou a mudar, já tenho por onde começar eu a fazer minhas mudanças, a que isto se pareça mais um pouco com isso. Então, perfeito, já fiz minhas mudanças aqui enquanto a letra. Mas, enquanto a fonte, ele me falava que eu podia também falar de tamanhos e unidades, certo? Então, quais são listagem de atributos para as fontes em CSS? Porque eu posso ver o que eu posso aplicar, né? As fontes, né? A fonte, a family font, o tamanho da minha fonte, o peso da minha fonte, o estilo da minha fonte, se eu quero que seja normal, se eu quero que seja itálico, se eu quero que seja inclinado, ou a altura da linha, tá vendo? A altura da linha. A text decoration, por exemplo, aqui, vamos aqui. Aqui, esta linha que tem aqui embaixo é uma decoração, certo? Então, essa decoração eu também posso ver. Transformar o texto, o espaçamento do texto, o espaçamento das palavras, a sombra das palavras, e aqui uma variação da fonte. Esta parte eu não entendo muito bem, mas podemos até perguntar. Isso são apenas alguns dos atributos. Então a gente vai começar por isso. Vamos aplicar o font size. Mas aqui agora vamos começar a fazer HTML, certo? Pessoal, vamos começar a fazer CSS, certo? A gente sabe que nós fizemos nossos H2 diferente de nossos H4 e diferente de nossos parágrafos. Então, vamos a começar a diagramar eles. Então, tenho meu H2, certo? Depois eu vou, obviamente, muito disso vai ir mudando, mas a gente tem que ir ajustando por alguns lugares, certo? Então, vamos. Meu H2. No meu H2, o que eu quero? Eu quero que ele tenha... eu quero mudar para que ele fique todo maiúsculo. Então, eu faço isto daqui. Text transform. Certo? 2 pontos. E agora a variação que eu quero colocar. Capitalize. Essa é a opção. Lembrando, pessoal, que se você quer ver todas as opções, você coloca os 2 pontinhos e ele vai me mostrar tudo o que eu tenho aqui, certo? Aliás, capitalize é colocar em letra alta a primeira, colocar em maiúscula a primeira letra de todas as palavras, e não é isso que eu quero. O que eu quero é uppercase, a verdade. Que ele coloque todo em maiúscula, certo? E eu quero também o peso dele, eu quero aquele 800, certo? Então, seria o peso da fonte. O peso da fonte vai ser 800. E aqui vamos começar a trabalhar. Perdão. 800 no 800 pixels. 800 que ele mesmo já determina. On web. Aqui eu me comi uma T. Beleza. E
define a espessura da fonte como normal, border, lighter, beleza? Ou do 100 até 900, como vimos aqui, certo? E aqui eu também vou colocar o tamanho da fonte. E aqui a gente vai começar a entender um pouco sobre a relação de tamanhos, né? E quais são as unidades que existem em CSS. E aqui eu vou utilizar font size, certo? O meu font size, e eu vou utilizar, aqui eu posso utilizar porcentagem, maior, médio, tamanho. Estes são tamanhos padrão, certo? Eu também posso utilizar por porcentagem. Por exemplo, se meu tamanho aqui é 100%, e eu quero 3 vezes este tamanho, eu vou aumentar para 300%, certo? E aí, eu já vou ter um tamanho muito maior. Vamos ver como mudou no seu H2 até agora. Mudou bastante. Ah, mas será que eu quero este tamanho tão grande assim? Não sei. Então, que tal se pensamos em 200? Ctrl S sempre, S, salve sua folha de estilo, recarregue. Agora fica um tamanho mais agradável. Não sei se é o que eu quero, se ainda eu quero uppercase L. Será que fica bem? Vamos a ver, vamos a tirar, Ctrl X, Ctrl S. Assim fica um pouco mais agradável, se parece com essa parte daqui. Ah, mas ele está muito grosso. Então será que talvez eu não quero ele em 800, talvez em 400 para mim está bem. Beleza? Salvamos. Não, 400 ficou muito fraco. Será que 600? Vamos a ver, Ctrl S. 600 me parece um tamanho agradável. 600 me parece um tamanho agradável. Posso provar ainda mais uma vez, 500, para ver se chega ao que eu queria. Não. Não. Então, Ctrl Z. Beleza. Então, eu já tenho meu H2. Listo. Vamos com os H4, certo? Vamos a os H4. Vou pegar um pouquinho esse estilo aqui também, que eu quero no meu H4. E quero que o font weight seja 400, certo? E o font size seja um pouquinho maior que o normal. Então eu quero 130%. Ctrl S, carrego e aqui estão. Tá vendo? Um pouquinho maior. Ah, perfeito. E vamos a colocar então os parágrafos. Aqui também posso modificar depois a cor, modificar onde ele vai ficar alinhado, mas essas são características que a gente vai vendo um pouco mais na frente. O que eu quero é que este espaçamento aqui está horroroso, certo? Então, eu vou pedir para criar um espaçamento geral entre todos os itens. E para isso eu venho para o body para aplicar isso em tudo. Se depois eu tiver que modificar alguma coisa, eu modifico através de um identificador que tem muito mais força no final das contas. Então aqui eu vou ir para line head, certo? E aqui eu posso aplicar, se o tamanho da minha linha é 100%, eu posso aplicar então aqui 150%, verdade? E vai ser como um espaço e meio. Ctrl S, salvo, e todo agora tem um espaçamento. Pelo menos não vai ser assim que vai ficar, mas pelo menos ficou muito mais, um pouquinho mais agradável. A gente vai ir trabalhando com essas coisas. Mas fora disso, ele me falava aqui das unidades. E unidades é importante entender no CSS ao momento de falar de texto. Então, quais são as unidades usadas em CSS? Tem várias unidades que podem ser usadas para definir tamanhos. O pixel, certo? M, que é o tamanho relativo. Ren, que é o tamanho relativo à fonte do elemento raiz, ou seja, do HTML. VH, view per head. VW, view per width. Valor mínimo, valor máximo e porcentagem. Estas são unidades de comprimento. Unidades de tempo,
unidades de ângulo, unidades de cor, que a gente já falou, unidades de resolução. Mas a gente está falando nestes. A gente vai trabalhar basicamente com três. 130, certo? A gente vai trabalhar em pixels também. Podemos trabalhar em pixels. Por exemplo, aqui, font size. Aqui eu estou dizendo que é 200% do tamanho que já ele me determina como normal. Este tamanho deveria ser como 16 pixels. Então, eu vou ver isso agora. Se são 16, eu vou pedir para ele que agora vai para 32 pixels. Salvo. Venho aqui. Estou vendo este tamanho que está. Vamos a ver para qual ele vai ir. Ficou no mesmo, mais ou menos. Então, a partir daqui, eu posso, em lugar de por porcentagem, começar a trabalhar um pouco mais em relação a outros elementos. 40 pixels acho que é um tamanho um pouquinho mais interessante. Só um pouquinho, mas não é tão grande. Tá vendo? Então, é um tamanho que pode me parecer um pouco mais interessante. Também eu posso utilizar o tamanho relativo. Por exemplo, minha fonte ela tem um tamanho relativo 1 EM. Se eu pedir para ela que agora este tamanho da fonte vai ser para 2 EM, salvo, ele vai também como se fosse 200%. Se eu falo para ele ir a 3 EM, que seria 3 vezes aquele tamanho relativo, ele também aumentar de novo. E assim com qualquer elemento, certo? Então a gente utiliza isso muitas vezes porque nos ajuda a entender um pouco melhor o que a gente quer fazer. Aqui, obviamente, seria 1.3 EM para a gente poder utilizar esses tamanhos, certo? Então a gente entendeu um pouco sobre os tamanhos e aprendeu a mudar a fonte do nosso arquivo. Com isso, a gente já vai começar então a entender um pouco mais sobre a margem, a borda e todas essas informações. Então, isso é tudo para a aula de hoje. Até o próximo vídeo.